Mais uma pedreira pela frente, Renato e Caio. Agradecer a rapaziada, agradecer ao Trovão e ao Carlos Leonildo, nosso Cinegra. Mais uma pedreira, a gente já falou sobre isso, né? Pedro Raul fala hoje com a imprensa, o Ceará nesse processo de preparação para o jogo de domingo contra a equipe do Palmeiras. Vou começar com você, Caio. A gente falou ontem, né? O Ceará fez 2 jogos, ainda que o Palmeiras tenha sido melhor e obviamente que a classificação do Palmeiras na Copa do Brasil ela foi justíssima. O Palmeiras foi melhor aqui, foi melhor lá. Mas o Ceará fez jogos competitivos contra o Palmeiras, né? E jogos que deixam uma lição para o Ceará para esse jogo, embora não seja nenhuma novidade para ninguém que vai enfrentar o Palmeiras. Para você vencer o Palmeiras, seja em qualquer lugar, tem que fazer uma partida quase que perfeita, em todos os aspectos. Nos aspectos ofensivos, ser o máximo, maximizar as chances que cria. Por exemplo, no jogo daqui, na Arena Castelão, quando o jogo está 0-0, o Pedro Henrique perde uma chance claríssima, por exemplo, que poderia mudar o andamento do jogo. E defensivamente, o gol do Palmeiras de bola parada com a arma mais do que cantada do time palmeirense, do Gustavo Gomes, como aconteceu naquela partida. E aí 1-0 para buscar em São Paulo era muito, muito complicado. Agora, né, vai enfrentar um Palmeiras que vive um momento muito mais turbulento do que aquele da época da Copa do Brasil, o que pode dar 2 cenários diferentes para a partida. Um é de um Palmeiras mais concentrado, sabendo que tem que dar uma satisfação imediata após ser eliminado pelo seu maior rival na competição nacional, no mata-mata nacional, mas também é aquela que, se o Ceará conseguir dificultar mais ainda o jogo, todo o entorno pode trazer uma pressão ainda maior para o Palmeiras, embora o time do Palmeiras é todo mundo para lá de passado na casca do alho, jogadores muito experientes sabem lidar com a pressão. Então, o grande aprendizado que a gente pode tomar daquelas partidas da Copa do Brasil é que contra o Palmeiras tem que fazer um jogo beirando a perfeição. As palavras são do próprio Léo Condé após o jogo contra o Internacional lá em Porto Alegre, que o Ceará conseguiu equiparar a partida e não conseguiu trazer pontos. Se contra o Inter você precisa fazer um jogo beirando a perfeição, contra o Palmeiras então nem se fala. Também, né? Renato, agora é o seguinte, vamos lá, vamos imaginar, pior dos cenários, tá? Vamos lá, pior dos cenários. Derrota para o Palmeiras lá, mas o Ceará em 9 pontos disputados conquistou 4. Nesse caso, se o Ceará conseguiu pontuar lá, o aproveitamento será que já é bom, porque são 4 de 6, ele vai se tornar muito interessante. Aí o Ceará vai recomeçar a sua caminhada na Série A do Campeonato Brasileiro, porque depois já é os jogos de volta do retorno, né? E se a gente for considerar aquele bloco de partidas, né, dividido ali entre 6 jogos, aí a quantidade de pontos, o momento, o Ceará já atingiu nos últimos jogos, nesses últimos 7 do primeiro turno, lembrando que o do jogo do Fluminense ainda não aconteceu, o Ceará já fez 7 pontos dos últimos jogos. Então, assim, dividindo em 3 partes o primeiro turno, o Ceará fez 8 no primeiro bloco, 7 no segundo e já fez 7 no terceiro. É uma quantidade de pontos, é um levantamento, inclusive, do querido Mauro Bastos, está nas redes sociais dele, inclusive, e é uma pontuação muito relevante. Caso venha qualquer ponto no Allianz, já dá um salto aí em relação às expectativas, projetando ali os 45 pontos. Então é um jogo muito difícil, ele não se torna mais fácil pela pressão do Palmeiras, pelo contrário, eu acho que o Ceará vai encarar um Palmeiras muito mais concentrado e muito mais ali, talvez, determinado a não perder pontos para o Ceará, até pela pressão que a gente já falou aqui, mas é também possível o Ceará montar uma estratégia de jogar de forma reativa, de jogar ali acionando os seus principais jogadores, lembrando que, como o Trovão falou, o Pedro Raul falou hoje, o cara da esperança ali dos gols, sem esquecer, é claro, que o Ceará tem um cara hoje vivendo um grande momento, que é o Galeano, pode ser um diferencial numa partida onde você joga de forma reativa. Dá para ter otimismo, mas também tem que tratar esse jogo com o peso que ele tem. Não é porque o Ceará fez pontos contra Flamengo e Cruzeiro que acha que vai chegar lá e vai mudar a característica, chegar de peito aberto, porque não é assim que funciona. O Palmeiras é uma equipe muito forte, precisa ser respeitada, mas dá para competir. Esse é o principal... talvez o princípio é ser competitivo. É isso aí. Ó, para quem eu sei que você vai perguntar também, né? E aí, Vina joga, José? Vina tem que ser regularizado até hoje para jogar contra o Palmeiras. É improvável que o Vina jogue contra o Palmeiras. Pode ficar no banco de reservas, ser titular, que eu estou me referindo, tá? Muito improvável que ele seja titular contra o Palmeiras. Pode jogar? Muito difícil também. O Vina estava se preparando, né? Exclusivamente lá com o personal e tal, não estava treinando, não tem ritmo de jogo, mas é um jogador que está todo mundo esperando que ele faça a sua reestreia com a camisa alvinegra. O que é mais provável, o que é mais certo, é que ele jogue contra o Red Bull Bragantino no fim de semana
da semana que vem. Renato e Caio, o Ceará avança nas negociações com o Lautaro Dias, jogador do Cruzeiro, foi revelado pelo Estudiantes. De Buenos Aires. De Buenos Aires, um Buenos menor. Aires. E aí ele se destaca no Independente Del Valle, fazendo gol contra brasileiros na Copa Sul-Americana e tal. Desde o ano passado ele está no Cruzeiro. Eu imaginava que esse cara fosse despontar no futebol brasileiro. Não aconteceu. Tá lá, o Cruzeiro depois contratou uma porrada de gente, Gabigol, Caio Jorge, essa galera toda. Só que o Lautaro, Caio e Renato, tem proposta do Ceará. O Ceará agora realmente parece que faz a proposta e avança nas negociações, porque as condições parecem mudar um pouco, né? O Cruzeiro queria negociar o jogador de forma total, definitiva, né? Definitiva, vender mesmo os direitos econômicos e federativos do Lautaro Dias, que, como você falou, perdeu espaço, né? Além da chegada de outros jogadores, ele de fato nunca rendeu o que ele já tinha jogado, por exemplo, só para citar uma das passagens dele no Independente Del Valle, ele que faz os gols contra o São Paulo, por exemplo, na decisão que o Del Valle conquista a Copa Sul-Americana lá, enfim. E o Lautaro Dias, inclusive, não foi relacionado ontem para o jogo contra a equipe do CRB, né, pela Copa do Brasil, e o negócio, né, vai se tornando possível, primeiro, porque o valor que o Cruzeiro esperava era muito alto. E aí o Ceará entrou na ideia de trazê-lo por empréstimo, o que tem sido um praxe do Ceará na temporada atual. A gente sabe da questão mesmo financeira. E aí o Cruzeiro abre a possibilidade, começa a ver que não tem como vender como ele gostaria. Então abre a possibilidade da negociação, o que seria bom para o Ceará, seria bom para o Cruzeiro e seria bom também para o Lautaro. O Ceará faria um bom investimento, na minha opinião. É um jogador que o Ceará tem condições de recuperar e pode jogar em mais de uma função. Quero te ouvir rapidinho, cara, por gentileza. Eu gosto do nome, é um jogador jovem ainda, 27 anos, com um histórico no Del Valle muito forte. É bem verdade que quase todo mundo que saiu do Del Valle para jogar no Brasil não conseguiu render tanto. Talvez só o Júnior Sornosa teve ali um bom momento no Fluminense, no Corinthians já não conseguiu jogar tanto, porque o Del Valle tem um trabalho muito dele, muito fixo, muito importante. Internamente, curiosamente, o Renato Paiva fez parte no passado. Foi campeão, né? Equatoriano. É um clube que trabalha muito de garimpar jogadores. Os Estudiantes de Buenos Aires é um clube minúsculo e encontraram o Lautaro Dias lá. Mas eu gosto, eu acho que ele tem idade, ele tem futebol, ele é polivalente, ele joga nas 3 funções do ataque, então pode dar uma opção a mais pro Léo Condé. Não é um super craque, talvez a gente tenha superdimensionado ele por ter feito o que fez contra times brasileiros e competições da Conmebol. Mas é um jogador que pode agregar tecnicamente bastante ao Ceará. Perfeito, perfeito.